Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bonomi e estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo da série Israel Verdades Expostas. A série na qual eu comento sobre a história desse país que divide tantas opiniões, porém são poucas as pessoas que conhecem a história dele de fato. Hoje a gente está aqui para falar de um acontecimento muito polêmico, que é a Nakba. A fuga, a expulsão, o deslocamento, dê o nome que preferir, de cerca de 700 mil a 750 mil árabes que moravam em Israel. Hoje eu estou aqui para comentar sobre algumas verdades que são ocultas desse fenômeno, desse acontecimento tão triste, né? E para isso eu tenho aqui como fonte o livro Israel, que é da Noa Tishbe, um livro simplesmente excelente porque tem todas as fontes bibliográficas, tudo certinho, então tudo aquilo que é mencionado tem ali as suas fontes para comprovar o que foi dito. E é importante, antes desse vídeo prosseguir, eu dizer que eu não tenho a intenção de isentar ações ruins perpetradas pelo Estado de Israel nesse acontecimento. A Nakba foi um fenômeno trágico, é algo que é assim uma grande ferida tanto para judeus quanto para árabes. Foi um fenômeno causado por uma série de erros que não podem ser defendidos e que, por isso, merece ali não ser enaltecida. Porém, é importante também citar ali alguns fatos, porque Israel não é a única vilã, não tem ali essas ligações, vamos dizer assim. Então, vamos começar o vídeo falando do que foi a Nakba. Primeiro, a Nakba, como nós conhecemos atualmente, né, como nós concebemos a partir do nome que tem hoje, foi esse deslocamento, foi essa saída de 700 mil a 750 mil palestinos, ou árabes no caso, que moravam no território de Israel e ou foram expulsos, ou fugiram por conta própria, ou foram até retirados de lá a mando das lideranças árabes. Então, esses são números que dividem muitas opiniões até hoje, porque não se sabe ao certo quantos fugiram, quantos escaparam por conta dos horrores da guerra e quantos foram retirados pelos próprios árabes. Porque logo no início da guerra, que teve como intuito destruir o Estado de Israel, essas nações árabes que atacaram já tinham como plano justamente a destruição de Israel para que esse Estado fosse demolido, para que os judeus fossem expulsos ou exterminados. E por isso retiraram então as famílias árabes ricas para prometer então que elas não deveriam ser pegas por um eventual fogo cruzado ou não deveriam correr riscos, e assim elas ficarão protegidas momentaneamente nessas nações árabes para que depois da destruição de Israel elas retornassem. Então era nítido que essas nações árabes tinham como intuito sim a destruição completa de Israel. E é interessante também pontuar que, como essas lideranças eram bastante influentes, elas queriam evacuar as pessoas de maior riqueza, não se importando então com algumas pessoas que eram menos favorecidas, e esse é o ponto que eu vou trazer logo depois. O que vale ser mencionado é que Israel teve sim graves erros, e os judeus, principalmente os milicianos que fizeram parte das milícias como o Lehi, como o Etzel, possuem sim muita culpa no que aconteceu, porque muitas dessas milícias que tinham ações desordenadas, que não eram ligadas necessariamente às forças militares israelenses, atacaram aldeias árabes, como eu citei no vídeo anterior, por exemplo, o massacre na aldeia de Deir Yassin, que culminou em mais de 80 mortes, não se sabe ainda se foram 80, 120, alguns números são imprecisos, e expulsaram também milhares de outros árabes. Então, essas milícias foram responsáveis sim por causar medo, por espalhar terror, por causar mortes, e que, por isso, vários árabes tiveram então que ser evacuados, foram expulsos à força, com o uso da brutalidade. Mas é importante ressaltar que essa não era vontade de Israel e muito menos da comunidade judaica. Quando ocorreu o massacre de Deir Yassin e quando as forças milicianas do Lehi e do Etzel começaram a agir com mais brutalidade, elas foram repreendidas pela comunidade judaica, foram repreendidas por Israel, que não aceitava aquele trato, não aceitava que os árabes fossem maltratados. Até porque tem ali um fato muito interessante. Isso
inclui até na Haganah, a polícia que foi criada pelos judeus para se protegerem ali da hostilidade. O alto comando da Haganah, e aqui eu estou citando uma frase de Benny Morris, que é um historiador que divide muitas opiniões. Tem gente que chama ele de anti-sionista, tem gente que fala que ele é um propagandista sionista, enfim. Ele divide bastante opinião, mas é um cara muito equilibrado, então vale a pena trazer essa informação. Citando aqui, ele disse que o alto comando da Haganah instruiu suas unidades a reconhecer os plenos direitos dos árabes sem discriminá-los para alcançar uma coexistência com liberdade e com respeito. E é isso o que Israel queria espalhar. Queria coexistir com os árabes, não queria uma rivalidade. Tanto é que aceitou o plano de 1948 e não iniciou a guerra, não queria a guerra. Muito pelo contrário, a instrução era de preservar os árabes. Até porque cerca de 150 mil árabes atenderam o convite que o Ben-Gurion fez pela igualdade e pela democracia, e por isso puderam permanecer em suas casas e logo se tornaram cidadãos israelenses. 150 mil árabes se tornaram cidadãos israelenses. Então, Israel sempre desejou a paz, nunca desejou conflito, nunca desejou ali essa guerra, esse embate entre os dois povos, entre as duas religiões. E também é importante mencionar que isso derruba a farsa que levantaram de limpeza étnica. Todo mundo fala que Israel perpetrou uma limpeza étnica, que ela se iniciou ali com a Nakba e tudo mais. É uma farsa. Israel queria muito, pelo contrário do que diz a limpeza étnica, Israel queria garantir a paz, queria garantir a democracia, queria garantir a igualdade, a liberdade e se posicionava completamente contra qualquer ataque descabido aos árabes. Como eu citei, os ataques feitos pelas milícias foram repreendidos por Israel. Agora, limpeza étnica, se for para citar um exemplo, a gente pode citar a limpeza étnica dos judeus nos países do Oriente Médio. Cerca de 850 mil judeus foram expulsos dos países do Oriente Médio, muitos deles com o uso de brutalidade, com o emprego de violência. Então, os judeus que habitavam os países do Oriente Médio acabaram sendo expulsos e foram forçados a voltarem, no caso, para Israel, a irem para Israel. Então, esses países árabes, em sua maioria, quiseram varrer os judeus de lá e os mandaram para Israel. Expulsaram ali das comunidades em que eles viviam e tiveram então que abandonar as casas para retornarem a um país no qual eles seriam acolhidos. E agora voltando ao que eu disse sobre os árabes que ou fugiram ou foram expulsos ou até mesmo se deslocaram. É sempre bom lembrar que essas nações protegeram as lideranças árabes mais ricas. Então, os países que atacaram Israel decidiram prestigiar apenas os mais ricos com a promessa de que depois que Israel fosse destruída, o que não aconteceu, eles voltariam. Porém, os árabes mais comuns, vamos dizer assim, os árabes de classes mais baixas, os árabes mais simples, não tiveram esse mesmo trato. Muito pelo contrário, essas nações jogaram os árabes em campos de refugiados. Falaram o seguinte, toma aí, vocês vão ficar em um campo aqui de refugiados e simplesmente enfiaram os árabes ali sem direito algum, sem conceder qualquer tipo de ajuda. E aqui eu trago um exemplo que é, por exemplo, o do Líbano. O Líbano negou cidadania aos palestinos, negou o direito dos palestinos a obterem a cidadania libanesa e também proibiu com que os palestinos trabalhassem em algumas indústrias. Isso, inclusive, se estende até os dias de hoje. Então, diferente do que se pensa, os árabes, quando expulsos de Israel ou quando fugitivos de Israel, não foram bem recebidos nos países árabes. Muito pelo contrário, essas nações trataram esses árabes que fugiram como lixo. Simplesmente falaram, você vai ser enfiado num campo de refugiado, você não vai ter direitos, você vai ter ali coisas básicas, mas negaram ali a prestar qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de apoio. Então, essa é uma verdade que poucas pessoas comentam. Esses árabes, que eram de classes mais pobres, que eram menos favorecidos, foram tratados como qualquer um por esses países árabes.
Então, essas nações que invadiram Israel não tiveram a menor decência com os árabes que fugiram, só trataram com decência os árabes mais ricos. Essa é uma tragédia que infelizmente dura até hoje e que eu sonho que seja resolvida logo, porque os judeus e os árabes merecem sim ter uma coexistência pacífica e marcada por igualdade. Então, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse fenômeno que foi a Nakba. E se você gostou, por favor, deixa o like, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E é isso, até o próximo vídeo.